Padre Manuel Viana, mais uma vez, cedendo suas horas preciosas para a gente conversar sobre um santo. Dessa vez vai ser Santo Atanásio. A primeira vez falamos de São Pio X. Eu sou Daniel, Caio, meu irmão, apostolado, filho de Santo Atanásio, discípulo de São Pio X. Padre, como sempre, vai começar com uma oração e depois a gente vai falar um pouquinho sobre quem foi Santo Atanásio, porque é tão importante ter um Santo Atanásio hoje, vivo na história e na imagem das pessoas na igreja, e por que o mundo precisa de Atanásios. O mundo precisa hoje de Atanásios, especialmente para defesa da fé católica e por decorrência da Santa Igreja de Jesus Cristo, a única Igreja de Jesus Cristo. Padre, obrigado mais uma vez. Muito bem, caros irmãos e irmãs que nos assistem, nós sempre iniciamos nossas reflexões com auxílio do Espírito Santo, não poderia ser diferente, porque sabemos que toda graça, todo bem, toda a sabedoria vem de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Padre, a ideia desse papo acho que nunca foi tão encaixada no tempo. Nós estamos no primeiro dia útil de 2021. 2020 foi um ano diferente de tudo que se já viveu. Existem várias interpretações, teses e teorias do que está acontecendo, mas tem uma coisa que as pessoas de bom coração não conseguem negar: o ataque objetivo e concreto à Santa Igreja, aos seus símbolos, aos seus valores e ao seu instituidor, nosso Senhor Jesus Cristo, nunca foi tão objetivo, nunca foi tão direto, pelo menos nos últimos 200 anos. Daí a importância da gente falar de Atanásio, porque um dos títulos que ele recebeu foi justamente Doutor contra o Mundo. Atanásio contra o mundo. O mundo, quando está contra Atanásio, Atanásio está contra o mundo. Como então diz, o mundo está contra nós, portanto, somos todos, não somos. Somos todos Atanásio. Deveríamos ser todos Atanásio. E aquela história, né? Aquela história, né, padre? Diz que no século IV, quando viveu Santo Atanásio, o mundo foi dormir católico e acordou ariano, que foi a maior heresia de todos os tempos, até talvez a que está em curso agora, que é o modernismo amplificado que a gente vive nessa sociedade, que agora já é pós-moderna. Tivemos a oportunidade de ver isso na matéria sobre São Pio X, porque eu convido você que não viu, veja essa matéria, que é muito interessante, como São Pio X, também como santo homem, um homem que lutou pela doutrina, pela ortodoxia da doutrina. Ele revelou isso no início do século passado, esse perigo que infelizmente muitos não deram atenção, e hoje estamos colhendo os frutos dessa meretriz que entrou na igreja. O que vai dizer, Caio, que a pandemia que nós vivemos é precedida de uma infecção viral absoluta doutrinária. E Santo Atanásio nos ensina a ser glóbulos brancos, aqueles que lutam pela verdadeira ortodoxia. Aí vem o começo, padre. Desculpa. Manda ver. Que para mim Santo Atanásio é conhecido como também Doutor Incarnationes. Porque ele foi o que melhor explicou realmente sobre a encarnação e sobretudo sobre a natureza de Cristo. Será que o senhor pode explicar para a gente de uma maneira, eu sei que não é fácil, mas objetiva, o porquê foi tão importante esse homem sofrer o que ele sofreu, foi de 5 vezes exilado, 4, uma perseguido, né? Por que esse homem foi tão importante falar que Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus? O porquê que isto é tão importante, marcou a base da nossa fé. É interessante, Caio, que você fala de um santo que viveu num tempo muito delicado da igreja, que é um momento em que a igreja está se estruturando, no século IV, e foi o momento em que Constantino dá liberdade ao cristianismo, e nós sabemos que Constantino deu liberdade aos cristãos, não porque ele era um cristão convicto, mas porque ele necessitava da mão de obra dos
dos cristãos, principalmente nos seus exércitos, para consolidar o seu império. Isso foi em 313, né? 313, o Edito de Milão, culto, justamente. Edito Depois de com Milão. Teodósio. 383, né? 85. 383. Isso, aí a igreja passa a ser a igreja oficial. Mas até lá ela teve que conviver com outras religiões. E nós também temos aí a figura de Santo Atanásio nesse momento. Ele nasceu em 295, então ainda naquele momento das grandes perseguições. Santa Susana morreu em 398 a 303 é o auge de Diocleciano ali, né? Justamente. E Santa Maior Susana porção de morreu. mártires da história, né? Justamente. Então, ele, ao se tornar um cristão, ele vai mais ou menos lá pelos 17 anos, vai se tornar cristão, e a convite do bispo de Alexandre, de Alexandria, vai ser seu secretário e depois um colaborador exímio, por causa justamente da sua inteligência. Embora São Gregório de Nazianzo diz que ele teve uma educação, aprendeu o suficiente para não ser ignorante. Diz que a parte formal da educação dele era muito menor que a fé dele. Justamente. Então foi um homem espetacular, porque foi um homem que agiu pelo Espírito Santo, muito mais do que pela sabedoria, embora tenha aprendido o grego, o koiné, que era o grego popular. O grego africano, né? Era um grego que se falava assim, no norte da África. Né? E a gente sabe que o latim só se falava em Lácio. Ao Império Romano praticamente se falava o grego, né? Esse koiné. Isso é importantíssimo, porque ninguém sabe, mas eu não consigo entender grego. O que grego tem a ver com católico? Que veio lá, mas isso é importantíssimo. Foram escritos em grego. As pessoas não entendem. Uma das ataques que nós católicos sofremos dos protestantes, não de protestante, de quem não é católico ou cristão, né? Quem não é cristão é justamente esse. Seus livros são todos errados porque seu Jesus não era judeu. Isso. Por que estavam os evangelhos escritos em grego? Os evangelhos, hoje sabe-se que o evangelho de São Marcos ele foi escrito, e o de Mateus também foi escrito primitivamente em aramaico. Depois foi traduzido para o grego. O de Lucas não, porque Lucas já era grego, de origem grega e tal. E o grego era a língua oficial do Império Romano, foi até o século IV. Mas você tem três línguas pregadas na cruz, né? O grego, o aramaico e o latim. Jesus Cristo, Filho de Deus, as três línguas. Isso. Porque o latim era a língua oficial de Roma, porque era do Lácio. Sim. Mas o povo simples falava o grego, e o grego popular, chamado koiné. Okay. Havia o grego clássico dos filósofos, dos poetas, que eram eruditos, como também entre os judeus existia o aramaico, que era a língua popular, e o hebraico, que era a língua falada no Novo Tempo. Tá. Pois bem, Santo Atanásio então vai crescer nesse ambiente, e num lugar que também é muito importante citar, antes de responder a tua pergunta, num ambiente que era rico culturalmente, que tinha muitas outras Era Nova York da época, Alexandria, né? Era o maior porto e o mais importante do Império Romano. Então ali havia uma confluência de filosofias, de religiões, no Egito, de culturas, né? Alexandria. Justamente, tudo isso. Santo Atanásio também sabia copta. A palavra copta quer dizer egípcio. Tanto é que existem os ortodoxos coptas, católicos também, ortodoxas coptas. E que cuidam da Igreja da Antiguidade, também é um dos quatro, são os quatro guardiões. Então, Santo Atanásio vai crescer nesse ambiente. Lá por volta dos seus 17 anos, ele tem o primeiro contato com o bispo Alexandre, que o convence, praticamente o converte ao cristianismo. Ele é batizado e se torna secretário, como eu disse. E ele vai trabalhar principalmente no concílio de Éfeso. Agora, é interessante que, nesse momento, até o século IV, a doutrina cristã ainda estava num processo de evolução muito grande, de ebulição. E, obviamente, vão surgir muitas opiniões e muitas posições, e até os termos utilizados, como, por exemplo, a palavra hipóstasis, que é uma palavra grega, técnica, e que vai ser usada na doutrina cristã, ela tinha um significado, mas ela vai ter outro significado, ela vai passar por uma mudança de significado. Hipóstasis quer dizer uma substância, quer dizer, aquilo que nos identifica como seres humanos. Eu sou diferente de você, do Daniel, mas nós nos identificamos em algo dentro de nós que chama-se substância, a substância humana. Nós somos seres humanos.
Mas a hipóstasis, que era a substância, ela passa a ser, em um determinado momento, utilizada também como pessoa, como ser individual. E aí uma confusão, e isso vai dar margem ao surgimento de muitas heresias. Né? Mas a grande... Homoúsia e homeúsia. Aquele izinho, né? Tem o homo de igual aí, né? E ousia de substância. E aí tem o homoiousia, que aí mudava tudo, é o izinho. Homousios, quer dizer, da mesma igual substância, né? E homoiousios, quer dizer, a partir da substância. E parece uma coisa de louco. E por uma delas caiu, Jesus era feito pelo Pai, mas não no sentido de gerado, mas como criatura. E aí se justificava o arianismo. Justamente. Então, nesse momento, Ário surge aí, né, também nesse cenário histórico, era um sacerdote católico ali de Alexandria, né? Ele surge num cenário, mas influenciado por outras heresias que já estavam ali percorrendo o Império Romano. Ele começa então a pregar que Jesus Cristo não era Deus, mas Jesus Cristo procedia de Deus, né? Como um filho de Deus. Criatura. Aqui, um termo técnico, porque Ário vai dizer que ele era a maior das criaturas. Ário assim, tinha um respeito por Jesus Cristo, claro. Né? Era o maior das criaturas que Deus já tinha criado. Uma boa forma que me falaram que é legal é o que Ário disse de Jesus é o que Jesus disse de João Batista. Pois é. Né? Ário considerava os filhos do homem é maior. O maior, né? Ário considerava Jesus criatura. Sim, porque para ele, não criador. Por quê? Porque para Ário, aí vem essas questões técnicas. Para Ário, Jesus Cristo não tinha a mesma substância do Pai. Não podia ter. Né? Então, no fundo, o que ele era... Existia o Logos, que aí a teologia joanina. O Logos, esta palavra que é do Pai, ela, na verdade, ela se encarna em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele vai ter como que uma centelha divina. Ele vai ser uma criatura perfeita. Né? No final do dia, um gnosticismo disfarçado. O gnosticismo está aí por trás. Né? Então, Jesus Cristo, ele é concebido como um pré-existente, mas apenas na participação do Pai, da substância do Pai. Mas não que ele é Deus. Né? Isso é uma outra heresia que está por trás, chamada subordinacionismo, né? Que também está aí nessa época. Sabélio, bispo também nessa época, vai ser o grande pregador. Sabelianismo, né? Que vem o sabelianismo daí, né? É um monoteísmo absoluto, quer dizer, Deus não podia se manifestar entre as pessoas. Deus é Deus e único. Né? E então, que na verdade quem se manifestou foi Deus, e não foi o Filho ou o Espírito Santo. Né? Isso era Sabélio, e Sabélio é amigo de Ário, e Ário, eles se comungavam na mesma doutrina. Bom, como os termos eram meio que dúbios, então não havia muita possibilidade de Ário estava em Constantinopla, né? Constantinopla, ele era de Alexandria, mas estava em Constantinopla, né? Constantinopla, que era a sede do Império. Justamente, por isso o patriarca Atanásio, quando ele se torna patriarca, o Alexandre morre, ele se torna patriarca, ele viveu 42 anos como patriarca de Constantinopla, as idas e vindas dos seus exílios, né? Mas ele foi ordenado bispo em 328, e de bispo de Alexandria, então, portanto, era um grande patriarcado. Atanásio vai enfrentar, o primeiro exílio dele é justamente um problema com Constantino, porque Constantino, influenciado por parentes que queriam reabilitar Ário, porque ele já estava sendo condenado, então Ário vai a Constantinopla e ele então defende um credo diante do Constantino. Mas como os termos eram ambíguos naquele momento, ainda o Concílio de Nicéia não tinha acontecido, então... Isso é entre Éfeso e Nicéia, né? Isso. Então, Éfeso vai ser depois. Então tem o primeiro concílio, grande concílio, o primeiro concílio de Nicéia.
Então, não se tinha os termos bem... Isso é pré-niceno. Pré-niceno. Tá. Não se tinha bem acertado. Então, o imperador entende que ele tinha professado um credo ortodoxo. Bem, que era ambíguo. Bom, Atanásio, que nesse momento começa a ser o grande combatente do arianismo e de seus desdobramentos, que são outras heresias, sabelianismo, montanismo, etc., que, o passipatrismo e outros que vão surgir aí. Então, Atanásio se recusa a reabilitar Ário no clero de Alexandria. Então, o que Constantino faz? E com isso, os bispos arianos, que já estavam a favor de Ário, repito, como os termos não eram bem claros, então muitos bispos acabaram cedendo a Ário por entender que aquilo era, na verdade, uma doutrina. Eles começam também a caluniar, a promover uma grande propaganda de calúnias e difamações contra Ário. E com isso, então, Constantino manda para o exílio, é o primeiro exílio na Gália, na região da Gália, onde ali vai ficar Atanásio. Sai da sua sede em Alexandria e vai para a região da Gália. Pois bem, esses exílios que vão se suceder, que por trás estão os imperadores também, Constantino influenciado pelos seus parentes, depois os filhos, Constâncio de modo especial, depois Juliano e outros. Esses exílios, no fundo, eram como que respostas dadas à ortodoxia de Atanásio. Tanto é que no concílio de Nicéia, que em 325, começa em maio de 325, Atanásio ele está ali a pedido do patriarca Alexandre como seu secretário e estava como diácono. E ele não podia sequer falar, não tinha voz porque ele não era bispo. Mas este jovem vai ser de uma audácia e de uma coragem, de uma fé tal, que começa a convencer os bispos. Ele não falava, mas eles convenciam os bispos e a sua retórica convenceu os bispos justamente a perceber o grande erro de Ário. E ali Ário é condenado, entre outras coisas. Né? No Concílio de Nicéia discutiu-se sobre a questão do arianismo, o sabelianismo, discutiu sobre a data da Páscoa. Então, hoje nós temos a Páscoa hoje decretada de forma como celebramos, graças ao Concílio de Éfeso. Também o não ajoelhar-se aos domingos, no tempo pascal, né? Porque era tempo de ressurreição, etc. Então, o concílio, entre outros assuntos, a questão do Código de Direito Canônico, você que é advogado, o cânon romano começa a se organizar aí. Mas, a partir do concílio de Éfeso, então, o arianismo é decretado no grande de Nicéia, desculpe, obrigado. O concílio de Nicéia, então, proclama o arianismo como uma grande heresia. Obviamente que o efeito não foi imediato, porque boa parte do clero já estava infectada em função dos imperadores. Já tinha um Covid espiritual ali. Justamente. Lembremos que Juliano foi chamado de Juliano o Apóstata, porque ele queria impor a restauração do paganismo. Então ele decreta a liberdade da religião, mas no fundo não era bem isso. Ele vai ser um ferrinho adversário de Atanásio. Agora, você me perguntou sobre essa questão que eu acho muito importante. O que interessa para nós leigos? Justamente. A diferença de ter um Jesus que é 100% homem, 100% Deus, ou ter um Jesus que não é 100% homem, 100% Deus, ou qualquer outro. Tá. Importa muito, Caio, porque se não fosse Santo Atanásio e sua articulação no concílio de Nicéia, e depois sua defesa da fé junto aos bispos daquela região da Ásia Menor, do norte da África e mesmo da Europa. E pagando com a perseguição, isolado no deserto. Justamente. Se não fosse isso... Difamação, primeiro grande cancelado da história, nessa cultura do cancelamento. Se não fosse isso, nós não teríamos uma religião cristã autêntica. Por quê? Porque
Ário cometeu um grande erro de dizer que Jesus Cristo não era Deus, mas era uma emanação de Deus. Ora, isso já, como muito bem recordou o Daniel, isso já no gnosticismo, que já estava sendo pregado e que foi condenado, que fez escola, isso já havia, já vinha acontecendo, já vinha sendo divulgado no Império Romano. E mesmo muitos cristãos tinham essa ideia. Cristo, se ele é, na verdade, uma emanação de Deus, ele não é Deus. E, portanto, cai por terra todo o mistério da salvação. O que seria a palavra emanação? Uma ação de Deus na criatura mais nobre. Ou seja, ele não seria encarnado. Não seria. E tem um problema aí, só complementando, a gente não pode esquecer que antes do arianismo você teve uma grande heresia chamada marcionismo, de Marcião, que pregava o contrário, que Cristo era só espírito. Tanto é que Marcião dizia que ele estava lá na cruz, mas ele não sentia nada. Ou seja, qual é o problema disso? Bom, se Cristo não sentiu nada na cruz e aquilo é uma farsa, eu vou ser mártir? Dane-se, velho. Então você tinha duas grandes manifestações heréticas, uma dizia que era só espírito, outra dizia que era só filho, carne, quando na verdade Cristo é a ponte perfeita, pontífice, a ponte perfeita que faz a salvação da carne chegar ao espírito pela carne dele, porque a nossa carne corrompida não conseguiria nunca. Exatamente. Mas qual a importância de ele ser emanado? Porque isto é tão menos importante do que ser falar que ele ser 100% homem, 100% Deus, o ser encarnado. Porque pelo simples fato. Porque existe um erro grandíssimo. Porque isso causaria essa hecatombe, que a gente sabe que causaria essa hecatombe toda. Nós não estaremos aqui, por exemplo. Por quê? Eu estou fazendo essas perguntas porque muitas vezes as pessoas ouvem 100% carne, 100% Deus, 100% homem, 100% Deus, mas não conseguem compreender o reflexo disto concreto da ausência da fé verdadeira. Sim. A pessoa não consegue compreender, porque a gente que eu sempre converso com o Senhor, que eu sempre falo com o Senhor, você acredita em Deus? Por que você acredita em Deus? E a pessoa não sabe responder. Então, o porquê entender que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus é tão fundante da fé. É causa de força da fé. Por isso que eu estou insistindo nessas... Ótimo. Eu costumo dizer, o mistério da encarnação não é só o menino Jesus que nasceu numa manjedoura bonitinho, como nós temos a versão de Lucas, né? Nós temos a versão de Mateus, que é o sonho de José, e a versão de João, que é o Logos que se fez carne e habitou no meio de nós. Que se fez carne, sarx, ele é bem concreto, sarx, carne, não é homo nem antropos, mas é sarx. É muito interessante isso. E armou a sua tenda, né? Habitou no meio de nós, armou sua tenda. Em alusão a Moisés. Acabou a tenda substitutiva. A tenda de reunião lá, que é onde Deus se manifestava concretamente a Moisés ali na tenda. Pois bem, então a encarnação é, na verdade, um grande mistério para nós da salvação, porque é um Deus que se faz carne. E é muito importante que Deus se faça carne, porque é um modo de ele entrar na vida do homem, se solidarizar com o ser humano e manifestar ali um projeto de salvação do ser humano. Por isso que a gente diz, fora de Jesus Cristo não há salvação. Não, isso não é retórica, mas isso é um fato concreto, porque se há salvação fora de Jesus Cristo, eu estou dizendo que a encarnação de Jesus Cristo falhou. Ela falhou. Por isso, Ário erra quando ele diz que Cristo não é Deus, mas uma emanação, uma ação de uma potência de Deus em um homem chamado Jesus Cristo. Okay? Ele é preexistente pelo logos, que aí vem um conceito de logos grego, né? Não joanino, mas grego. Logos como uma palavra emanada, como um prosopon. Aí vem os termos que eu acho que para os leigos não que é. Mas não é o logos de justiça. É o logos de essa centelha divina, que é como se de repente você recebesse uma força de Deus e pronto, você agora um ser humano deificado. Tinha aquela pergunta, Jesus é Deus que se fez homem ou homem que foi elevado a Deus? Por 200 anos era essa briga. E metade das pessoas achavam que Jesus era um homem que foi elevado à condição de Deus. Então, o mistério da encarnação ele é fundamental para compreendermos que, primeiro, Deus ele se manifesta através da humanidade, da sua criatura, se manifesta
plenamente. Ou seja, ele não é criado, mas ele é gerado. Jesus Cristo é gerado pelo Pai. Consubstancial. E outra, não é uma parte de Deus que desce, mas é o próprio Deus que desce. Isso é muitíssimo importante, porque havia uma confusão. É uma parte de Deus. Por isso, uma heresia, que Ário vai beber dessa heresia, chamava-se subordinacionismo e também um monarquismo, uma certa ordem hierárquica, que na verdade é um monoteísmo levado ao absoluto. Então, quer dizer, na verdade, o Deus não pode se manifestar como um ser humano, um Deus encarnado, e também tampouco pelo Espírito Santo, que na época também estava ou seja, anula o conceito de trindade por definição do cristianismo. Justamente. Então, a cena do batismo de Jesus some, né? Some. Aquela cena do batismo de Jesus, onde Deus fala, a pomba desce, Jesus está ali, aquilo morre. Né? Então, assim, eu vejo que a ação de Atanásio foi muito importante primeiro, para defender a fé das heresias. Segundo, para precisar os termos. Okay? Que hoje, Atanásio para nós é muito importante, porque qual é o problema hoje na igreja, na nossa igreja católica? É a precisão dos termos. Nós não temos precisão de termos. Nós entramos numa certa... guerra de narrativas, né? De pluralidade de conceitos, sentidos, né? E definições que levam a uma confusão muito grande. Eu acredito que a maior obra de Santo Atanásio, no seu momento histórico, em que ele sofreu muito, os 5 exílios que ele experimentou, perseguições, calúnias, difamações. Falaram que ele era assassino, né? Tem essa história. Que era assassino, acusaram ele de assassinato. Que profanou a igreja. Eram as coisas mais absurdas. Acontece até hoje. Né? Que acontece até hoje. Nós vemos que o mundo está aí, né, agindo contra os Atanásios que nós temos. Então, eu vejo que a contribuição dele para nós é que ele, em primeiro lugar, é um homem de Deus, um homem santo. Em segundo lugar, ele morreu por aquilo que ele acreditava. Em terceiro lugar, ele zelou pela ortodoxia, pela beleza da doutrina, porque ele sentiu, e para mim, ele é muito mais santo pela abertura que ele deu ao Espírito Santo do que pela sua própria sabedoria. A abertura ao Espírito Santo que lhe permitiu perceber o erro ali onde todos achavam que estava certo. Nós sabemos, como o Daniel citou aqui uma frase clássica, o mundo dormiu católico e acordou ariano, porque muitos bispos naquele momento eram arianos. Então imagina só um homem, uma andorinha só fazendo verão. Imagina um homem lutando contra gigantes. Sem legitimidade. Esse é o ponto. Nem estava na sua diocese, né? Não estava no seu E 27 anos, 28 anos. Então, eu vejo que a figura de Atanásio mostra, em primeiro lugar, a beleza da doutrina da nossa igreja, do cristianismo, da nossa fé. Em segundo lugar, ele precisa os termos. Quer dizer, quando ele fala que não, Jesus Cristo não é emanação do Pai, Jesus Cristo não é criatura do Pai, Jesus Cristo não é um ser humano, mas ele é Deus. Deus de Deus, como vai precisar no credo, luz da luz, Deus verdadeiro, que nós Deus rezamos até verdadeiro. hoje. Foi graças a Santo Atanásio. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Consubstancial. Consubstancial ao Pai. A palavra consubstancialidade ou consubstanciação, foi ele que criou. Isso é interessante, né? Porque está na Bíblia, né? Isso daí é a prova de que a Bíblia é certa, né? Certamente. Ainda tem muitas coisas para vos comunicar, mas será o Espírito Santo que vou enviar, que vai iluminar. Daqui que nasceu a teologia. Sim. Isso daí foi dito por Jesus Cristo. E eu acho Então, interessante a gente vê as coisas serem colocadas nos seus eixos, né? Com o tempo, e vem claro isso. E aqui também está, né? A prova cabal e absoluta de que foi só aqui, né? Na Igreja Católica, que Jesus Cristo vai atuar. Ela disse que iria atuar e vai atuar. Foi a única que... Quem é que diz, padre, que seria uma aberração? São José Maria Monfort, que diz que é uma aberração dar luz só à cabeça? Que Maria não poderia ter dado luz só à cabeça, portanto a igreja é o corpo de Cristo? Acho que foi São Maria Monfort que disse isso. Me parece que sim. Mostrando que o corpo e a cabeça são indissociáveis, que é o que o Caio está dizendo. Quer dizer,
E eu acho, mas assim, trazendo para o presente, Santo Atanásio, eu acho que o senhor falou aí de abertura ao Espírito Santo, o senhor falou de morrer por aquilo que acredita. Nós estamos num tempo de martírio, o Padre Paulo Ricardo disse muito bem isso outro dia, é o martírio da reputação, é o martírio da imagem. O senhor cada vez mais no caminho do martírio, porque está defendendo uma coisa que hoje o mundo renega, taca fogo, degola. Outra prova da prova da verdade, claro. Quanto mais se a mim odiaram, isso foi escrito lá atrás. Mas eu acho que tem uma coisa, Santo Atanásio, que é, para mim, o ponto central, que é o que o apostolado vem buscando e pede a iluminação do Espírito Santo, que é a coragem. Porque o mundo apagou as virtudes cardeais. Hoje nós temos cristãos tíbios, católicos tíbios, daqueles que serão vomitados. Nós temos os pequeninos que são enganados. Nós temos aqueles que têm um esforço de tentar se converter, mas não têm ou compreensão, ou persistência, ou perseverança. E acima de tudo, aos católicos convertidos efetivamente, a boa parte deles falta coragem. Essas virtudes cardeais que ficaram, parece que na Idade Média, enterradas com São Tomás de Aquino, e que São Pio X tanto valorizou para enfrentar o modernismo, e a palavra enfrentar, nós estamos na geração agora para enfrentar o pós-modernismo que se alimenta da pós-verdade. Cristo é a verdade. Se eu tenho a pós-verdade, naturalmente eu anulo a verdade que é Cristo. E esse é o mundo que nós estamos. O mundo da pós-verdade, como se culturalmente preconiza, Foucault, etc., é o mundo que cancela a verdade absoluta para nós, que é uma só e que é uma pessoa, que é Cristo. Então nós estamos no mundo da pós-verdade, do pós-modernismo, que está cancelando culturalmente, reputacionalmente, politicamente, juridicamente, cada vez mais com leis agora, e por que não dizer pandemicamente, cancelando sacramentos, cancelando ordenações, cancelando a presença, cancelando a fé, cancelando uma série de coisas. Nunca foi. Aí vem o que você disse do Espírito Santo. É justamente nos momentos de arianismo que os grandes santos são levantados. Não teve num período tão curto da igreja, como no período do arianismo, tantos grandes homens levantados. São Basílio, São Gregório, Santo Atanásio, São Nicolau, quer dizer, são vários e vários que foram levantados naquele momento, além dos papas, para defender a Santa Igreja e a sã doutrina. E nós estamos num momento desse. Então acho que o que vale reforçar de Santo Atanásio é que será exigido de alguns uma postura de coragem que a maioria não teve lá com Ário, que foi na onda, tanto de leigos como de sacerdotes, que foi na onda. Ah, mas aquele padre é ariano. Ah, mas a missa vale, eu vou lá. Ah, mas aquele padre faz uma missa africana, faz uma missa aborígene. Ah, mas é padre, é tudo igreja, eu vou lá. Se você coaduna com isso, e aí acho que meu ponto é esse, padre, a força de não coadunar na permissividade de um pequeno desvio, porque no fundo era um sacerdote, inclusive legitimado pelo próprio imperador, isso tinha um peso monstruoso, e eu falar, eu não vou na missa desse cara, porque esse cara não está pregando a verdadeira doutrina. Ou, eu vou na missa porque no final do dia é um sacerdote católico, a igreja, eu estou vendo a igreja é católica, olha a cruz lá em cima, então eu vou ali mesmo. Como é que a gente traz isso para os dias de hoje, padre? Então, Daniel, você falou de diversos aspectos aqui que são importantes assim, a gente pontualizar. Primeiro, eu vejo que Santo Atanásio nos ensina hoje que, como ele lutou pela ortodoxia da fé, também nós somos chamados a lutar. Ok? Em primeiro lugar. Agora, para ser lutado com coragem, com destemor e acima de tudo, com as armas adequadas, é preciso se aprofundar na doutrina. E se abrir o Espírito Santo. Justamente, o Espírito Santo aqui é a primeira pessoa a atuar no nosso coração. Aliás, é aquilo que São Paulo fala, o querer e o fazer pertence a Deus. Então é o Espírito Santo que atua em nós e nos dá esse desejo, suscita em nós esse desejo de lutar por aquilo que é verdadeiro, autêntico, aquilo que cremos. Né? E se Jesus Cristo verdadeiramente se encarnou, se ele é verdadeiramente Deus, que foi o que Santo Atanásio tanto lutou, então aqui está o princípio da nossa fé.
Porque se nós não cremos nisso, vã a nossa fé. Paulo, né? Vã a nossa fé. Então, cai por terra a Santíssima Trindade, cai por terra a ação de Jesus, Redentor e Salvador de Jesus Cristo, cai por terra. Vamos ser esotéricos, vamos ser espíritas, vamos ser muçulmanos. Amor fraterno, maçom. Porque daí cai que Jesus mentiu, né? Aí morre tudo. Porque Morre ele disse, tudo. Aí o que sobra? Sobra a fraternidade universal maçônica. Vamos viver bem. Ninguém vem ao Pai, não é isso? Ele fala, ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai, é ninguém vem. Então, ele mesmo se coloca ali, eu sou Deus. Né? Então, quando você assume, agora para mim caiu a ficha. De um jeito mais fácil de entender, né? Então, esse é um ponto. Ele mentiu. Ele teria mentido. Se eu não considerar que ele é 100% homem e 100% Deus, ele teria mentido. Uma vez que ele disse, Jesus Cristo próprio disse, ou referiu-se a si próprio, ou deu a entender não, eu sou, que ele era falou Deus, várias vezes, eu sou. Que ele era Deus, portanto, sim, para mim agora está muito fácil de compreender aonde está a heresia e a gravidade, a profundidade o da efeito gravidade. dela, né? O efeito derivado dela. Jesus mentiu, e se Jesus mentiu, ele não é perfeito, e se ele não é perfeito, ele não é Deus. Está aí a importância de Santo Atanásio. E está aí, o resultado de quanto ele estava certo. A ação do demônio mandando ele ser exilado 5 vezes. E ele não se deixou levar por isso. Aliás, os exílios foram para ele como que munição para ele defender mais a fé. Diz que era bravinho, né? Diz que era grosso. Mas também tem outro aspecto muito importante, já que o Daniel falava, para a gente não entender muito, que eu acho muito importante. Então, além da defesa da fé, em que no Santo Atanásio nos convida a defender a nossa fé, e, portanto, em primeiro e segundo lugar, o Espírito Santo, claro, mas em segundo lugar, o conhecimento da doutrina. É importante que nos aprofundemos na doutrina. Hoje, infelizmente, existe um cristianismo raso, um cristianismo epidérmico, e esse cristianismo não convence ninguém, porque hoje o cristianismo é desacreditado. Não é só porque há um ódio muito grande ao cristianismo, mas é porque talvez o corpo místico de Cristo não está sendo eficaz no seu testemunho de vida, de fé plena. Então, não chama isso. Existe um ditado muito importante que diz: o amor aumenta através do conhecimento. Isso é um ditado conhecido de gente lá de trás. O amor aumenta através do conhecimento. Daí a importância do Senhor estar... Por isso que Santo Anselmo, no século XII, dizia: Fides querens intellectum. A fé busca a razão, o conhecimento. Isso é escolástica, né? E Santo Tomás de Aquino depois vai beber plenamente, né? Agora, outro aspecto que eu acho importante de Santo Atanásio é que ele enfrentou imperadores, bispos, concílios até, né? que foram contra ele, padres, leigos, monges. Ele não arredou o pé da sua fé. Ele não teve medo, ele não foi covarde. Não foi de geleia. Eu acho que isso é muito importante para nós, não termos medo. Aliás, Jesus Cristo em diversos lugares da Bíblia, dos evangelhos fala: não tenhais medo, não tenhas medo. Não vos preocupeis com o que eu venho dizer, o Espírito Santo dirá através de vós, né? Então, e isso é o testemunho, né? Então, o Santo Atanásio nos mostra também isso. A beleza desse santo está no seu testemunho de vida. Sim. Amor à igreja, amor a Deus, amor à igreja e amor à doutrina. Esse amor à criatura, porque a ação salvífica da doutrina acontece quando a criatura está na ação da doutrina. Justamente, ele estava percebendo que ali estava sendo lançado por terra todo o mistério da salvação. Exatamente. Porque amar ao próximo não é justificá-lo no seu bem-estar, é oferecer a salvação a ele. O ser humano normal, sendo ele próprio ser humano, ele não conseguiria aguentar 1/3 do que nosso Santo Atanásio aguentou. Ele literalmente ali ele estava... Santo Atanásio contra o mundo. Uma voz... Tem uma analogia boa aqui. Assim como João Batista foi uma voz que gritou no deserto antes de Jesus, Santo Atanásio foi a voz que gritou do deserto depois de Jesus. Agora, é uma pena que Santo Atanásio ele falece no momento em que ele estava justamente, ele foi apaziguar e trabalhar para a unidade do clero de Constantinopla, que estava muito fragmentado por causa justamente do helenismo, mas
que talvez a grande tristeza dele foi justamente não poder trabalhar sobre a questão do Espírito Santo, que ainda depois os próximos concílios vão trabalhar. Mas ele também tinha essa preocupação sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que ainda não havia uma doutrina muito concreta e confirmada pela Igreja, né? Ele falece justamente trabalhando pela unidade, né, da Igreja. E eu vejo que isso também é um exemplo, que só existe essa Igreja, não existe outra. Então nós temos que trabalhar. Ela pode estar ferida pelos arianos, entre aspas, gnósticos e modernistas. Vamos dizer assim, o modernismo, né? Como o Papa Pio X, e nós dizíamos que se o gnosticismo foi a meretriz que gerou o ventre, né? O anti-ventre. O modernismo são os filhotes. Essa igreja, ela é única e verdadeira. Única e verdadeira. Só por diversas razões, mas uma. E nesse sentido, é porque ela é a única igreja que está aspergida pelo sangue de Cristo. Sim, sim. Como diz São Paulo, sangue da aspersão. E uma das Isso é lindíssimo. você tem 8, 9 momentos de nascimento da igreja, né? Quando nasce Jesus, quando ele institui sobre Pedro, em Pentecostes, mas um deles é a água. A água que é a única. O sangue e a água que a água ali é o nascimento da igreja. A única que está. Então, eu diria assim, esse homem é um homem, eu poderia dizer assim, simbólico no seu tempo, porque ele é a expressão da graça de Deus trazendo seus filhos ao correto caminho. Ele é sétima morada, né? Fácil. E tem aquela história de que um santo influenciou outro santo, né? E é muito importante entender o papel de Santo Antão na vida de Santo Atanásio, né? Foi uma influência, foi uma inspiração. Vocês sabiam que foi Santo Atanásio que trouxe praticamente o monarquismo para o Ocidente? Sim, porque... Em um dos seus exílios, então ele traz o monarquismo essa experiência monástica. Então, ele foi pro deserto, e foi o cara que... Ele foi um dos padres do deserto, ele ficou um tempo lá. E foi o cara que organizou. Sim, passou um tempo lá. E os 2 exílios foram justamente no deserto, nos desertos ali do Egito. E foi o cara que constituiu o cânon que temos hoje. Foi o cara que fez o credo que rezamos hoje. Então os frutos concretos, materiais de Santo Atanásio não estão só na ação prolixa e no convencimento, mas estão sistematizados em bens espirituais que a gente usa até hoje. Os livros de Isso aqui é Santo Atanásio, fruto de Santo Atanásio. Assim como o credo que rezamos toda a missa. Ele é o pai dos cânones, né? É conhecido também como o pai dos cânones bíblicos. E fez uma harmonização profunda do Novo Testamento com o Antigo, porque depois de Marcião tinha uma síndrome enorme ali, antissemita e anti-Antigo Testamento, que Atanásio harmoniza. Muito bem. Os livros Sapiens, né? Um cara espetacular. Eu espero que você também possa refletir um pouco mais sobre a figura de Santo Atanásio como um grande santo, um grande homem da igreja, mas acima de tudo um amante de Jesus Cristo, um homem que deu sua vida por Jesus Cristo. E como você pode também trabalhar como um Atanásio, vamos dizer assim, como você pode trabalhar para o bem da igreja, revelando a verdade que é Jesus Cristo, a única verdade que cremos e a única verdade que leva à salvação. Convidaria você a se aprofundar um pouco mais no conhecimento desse grande santo. Hoje foi uma conversa um pouco informal aqui, mas que suscitaram alguns pontos importantes, dentre os quais esse problema da consubstanciação, isto é, da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não crermos que Jesus Cristo é Deus, vã é a nossa fé. Portanto, aqui está a base de toda a nossa vida. Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque Ele se encarnou, assumiu a figura humana, como vai dizer São Paulo na carta aos Filipenses, do capítulo 2, a Kenosis, Ele se esvaziou, assumiu a condição humana para justamente libertar o ser humano da morte do pecado. Que Santo Atanásio interceda por nós e nos anime, ele que estudou pouco, para que pudesse o Espírito Santo, dar mais ao Espírito Santo agir na sua vida. Estudou pouco, entre aspas, é um homem muito inteligente e bem informado, mas que... Comparativamente àquele mundo de filósofos que existiam ali. Né? Pagão, da filosofia pagã, ele foi no ponto central, na verdadeira doutrina. Amém. Amém.
Amém. Padre, mais uma vez, muito obrigado por essa enorme contribuição, compartilhar com os nossos amigos um pouco da vida de Santo Atanásio. Já fizemos exercícios sobre São Pio X. Recomendo que vejam o vídeo. Depois a gente coloca aí o linkzinho. E lembrar de fazer coro ao Padre Manuel aqui, dizer que Santo Atanásio ensina para nós que é papel do sacerdote, do ordenado, defender a Santa Igreja, mas como Pedro diz que todos somos pedras vivas do edifício espiritual e somos parte, eu não estou na igreja, eu sou igreja. Então cabe ao leigo também, desde que se aprofunde na doutrina e que tenha abertura ao Espírito Santo, e a gente reza todo dia por isso, para que a gente não dê passos em falso, ou se aproprie daquilo que não nos pertence, né? Se levante também para defender a Santa Igreja. E que qualquer ação crítica, desde que fundamentada, não é um problema, desde que ela tenha a função edificante e não destrutiva, porque a ação do mal é da destruição. Isso. Aquele que vê o mal e se omite, faz mal. Aquele que vê o mal e produz outro mal, faz mal. E é importantíssimo também, só complementando o que o Daniel disse, é papel dos leigos, veja só dos leigos, dar suporte integral e absoluto aos padres. É isso. Então, para eles poderem lutar contra as heresias, contra o mundo herético, contra o demônio na sociedade, contra tudo isso que existe, eles precisam de nós, leigos. Só complementando. E boa essa, cara. Manuel contra o mundo, é o padre da paróquia vizinha contra o mundo, porque com a perseguição ao cristianismo hoje, e ao catolicismo especificamente, os padres precisam de apoio. Então, apoiem aqui o pessoal da paróquia, o Padre Manuel, estejam sempre juntos. Eu gostaria que você rezasse pela santidade de todos os sacerdotes, pela conversão e santificação do clero. Amém. Reze todos os dias. Peça à Virgem Maria, reze o terço, a grande arma contra o demônio e contra o mal. Reze o terço e peça à Virgem Maria que, já que nós sacerdotes somos seus filhos diletos, que ela interceda para que haja um clero santo. Amém. Porque se a cabeça é santa, o corpo é santo. E se o sacerdote representa Cristo numa paróquia, como o bispo na sua diocese e o papa na igreja toda, se eles forem santos, a igreja será santa. Amém. Não é? Então, talvez ela não seja tão santa porque talvez não rezemos adequadamente por aqueles que estão se fazendo de cabeça na igreja. Amém? Todos sentidos. Muito bem, vamos encerrar então, e eu não poderia deixar, obviamente, de pedir à Virgem Maria, Mãe de Deus, né? Que será fruto de um concílio posterior com Nestório, que vai ser o alho da vez. Então, ela será proclamada Mãe de Deus e não Mãe de Jesus Cristo, homem apenas, mas Mãe de Deus, Jesus Cristo Deus. Que a Virgem Maria, então, interceda por todos nós, por você, para que você seja um bom cristão, um bom católico, mas que, acima de tudo, um defensor da fé. Amém. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de Santo Atanásio, vos abençoe. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Até uma próxima vez. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, pessoal. Até mais.